Neste vídeo, iremos tratar do ensaio de massa específica dos grãos de solos que passam na peneira de abertura 4,8 mm. Segundo anexo B da norma brasileira NBR 6458 ABNT 2016 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como etapas prévias para a execução deste ensaio, admitem-se concluídas a preparação de amostras segundo a ABNT NBR 6457 e a calibração do balão volumétrico ou picnômetro. Para a execução do ensaio, deve-se tomar cerca de 500 gramas da amostra preparada segundo a ABNT NBR 6457, tomando todos os cuidados com a identificação da amostra que está sendo ensaiada. O material ensaiado pode ou não estar seco ao ar. Isto deverá ser registrado no relatório de resultado do ensaio. O presente ensaio é aplicável a amostras de dimensão inferior a 4,8 mm. No entanto, para ensaios cujos resultados irão integrar o cálculo do ensaio de análise granulométrica por sedimentação, conforme ABNT NBR 6457, o material deve ser passado na peneira de 2 mm de abertura. O material deve ser ainda destorroado e homogeneizado utilizando o almofariz e mão de grau revestida de borracha. Concluído este processo, deve-se pesar em cápsula de porcelana o material utilizando balança com resolução de 0,01 grama e capacidade nominal de até 1,5 kg, obtendo em torno de 2 porções de 50 gramas para solos argilosos e siltosos, ou 60 gramas para solos arenosos, e anotar como M1. Acrescentar água destilada em quantidade suficiente para completa imersão do material durante 12 horas no mínimo. Manter em local reservado, de modo a não haver interferências no material. Com o restante do material, obter o teor de umidade W de acordo com a ABNT NBR 6457, utilizando estufa capaz de manter a temperatura entre 105 graus e 110 graus. E em caso de solos orgânicos, de 60 graus a 65 graus. Passadas as 12 horas, deve-se transferir o material para o copo munido de chicanas metálicas, levando-se a cápsula com água destilada para completa remoção do material, de modo a evitar qualquer perda. Acrescentar água destilada até cerca de metade do volume do copo, ou quantidade que não permita a perda de material no processo. Tampá-lo e dispersar por 15 minutos, utilizando o aparelho de dispersão. Transferir a amostra para o balão volumétrico com a ajuda de um funil e de seringa de borracha, lavando-se o copo de dispersão e o funil com água destilada para não haver perda de material. Adicionar água destilada até cerca de metade do balão volumétrico. Em seguida, proceder à fase de ebulição por mínimo 20 minutos utilizando uma chapa aquecedora. Após o processo de ebulição, adicionar água destilada até cerca de 1 centímetro abaixo da marca do balão volumétrico. Deixar o balão volumétrico em banho-maria até que sua temperatura se equilibre com a do ambiente. Concluído esta etapa, com o auxílio da pipeta, adicionar água destilada no balão volumétrico até que a base do menisco coincida com a marca de referência. Enxugar a parte externa do balão volumétrico e a parte interna acima do menisco. Pesar o conjunto balão volumétrico mais solo mais água com resolução de 0,01 grama e anotar como M2. Determinar utilizando um termômetro graduado com resolução de 0,1 grau centígrado e variação de 0 a 50 graus centígrados a temperatura T do conteúdo do balão volumétrico. Com este valor, obter na curva de calibração correspondente a massa do balão volumétrico cheio de água até a marca de referência e anotar como M3. Agora vamos aos cálculos. Para tanto,
A equação será planilhada em Excel, contemplando todas as variáveis envolvidas no cálculo da massa específica real dos grãos. Planilha de cálculo NBR 6458. M1 é igual a 60 gramas. W é igual a 9,8%. Balão volumétrico número 1 e 2. Temperatura T, em graus Celsius. Massa específica da água a temperatura T. ρW em gramas por centímetros cúbico. Peso do balão volumétrico cheio de água a temperatura T, sendo M3 em gramas. Peso do solo seco, PS, em gramas. Peso do solo seco mais balão cheio de água a temperatura T, sendo P1 em gramas. Peso do balão mais solo mais água após a ebulição, sendo M2 em gramas. Volume dos sólidos, P2, em centímetros cúbicos, massa específica real dos grãos, vezes ρW igual a ρS, em gramas por centímetro cúbico. Massa específica real dos grãos, média ρS, em gramas por centímetro cúbico. Os resultados são considerados como satisfatórios quando as duas determinações não diferem em mais que 0,02 gramas por centímetro cúbico. Caso atendida a condição, o resultado será a média das duas determinações e deve ser expresso com 3 algarismos significativos em gramas por centímetro cúbico. Caso o ensaio não tenha dado resultado satisfatório, deve ser repetido. Nos resultados, deve ser indicado se o processo de preparação da amostra foi com ou sem secagem prévia ao ar.